pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. A gente vai conversar um pouco mais sobre os números racionais. Dessa vez, a gente vai trabalhar um pouco com as representações fracionárias e decimais. Oba, professora, a gente já trabalhou fração e números decimais. Claro que já trabalhamos e você que é do quinto ano já está craque nesse assunto. Hoje a gente só vai aprender a localização e as suas equivalências, tá certo? Fica tranquilo que a aula hoje vai ser um docinho. Eu trouxe algumas coisas aqui na mesa, né? Pra gente trabalhar um pouco na prática, né? Onde a gente pode enquadrar esses números racionais, né? Antes de nós começarmos a nossa aula, eu tenho alguns recadinhos. Você provavelmente está me assistindo ao vivo na TV Nova Nordeste, no canal 22.3, né? Que é onde é transmitida ao vivo essa aula. As reprises acontecem às 18 horas e possivelmente você está me vendo nesse momento, não é isso? Se você não está na escola, você provavelmente está acompanhando as aulas do Educa Recife. Se você ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife, baixe agora, acesse o QR Code que vai aparecer na tua telinha e já manda teu recadinho para mim. Pela televisão você assiste ao vivo, mas é pelo aplicativo que você consegue participar ao vivo dessa aula, certo? Então, você que ainda não baixou, não perde tempo. Já baixa o aplicativo no seu aparelho, no seu tablet, né? Aquele tablet que você provavelmente já recebeu e já começa a mandar teu recadinho. E para repassar esses recadinhos para mim, a professora Abigail Viana está a postos esperando a sua mensagem. E aí, professora Abigail, tudo certo? Tudo certo. Caio te dando um bom dia, Jean também. E parece que, eu acho que a professora Kedma, ela lê pensamentos, porque não é possível, não. Antes de você falar, a Camille tinha escrito, eu tenho o tablet e estou usando ele agora. Ela vem e diz que você já ganhou. Eu acho que ela, assim, não sei explicar, não. Vai ficar um mistério no ar aí. Eu conheço o meu quinto ano, eu conheço os meus alunos e as minhas alunas. Então, a professora Abigail Viana já está aí, esperando a tua mensagem. Bom dia, Caio, você sempre presente, né? Conto com a sua participação hoje, certo? Eu já falei da TV, a gente já conversou e aprendeu como acessar o aplicativo do Educa Recife. Existe outra possibilidade de acompanhar essas aulas? Claro, você pode ir lá no YouTube, acessar o canal Educa Recife. Lá, as aulas ficam disponíveis para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Isso mesmo, ficou com uma dúvida, não entendeu, precisou levantar da sala do seu quarto para fazer alguma coisa, não tem problema. Essa aula fica lá para você assistir quantas vezes forem necessárias, certo? Não tem desculpa para você não acompanhar as aulas do Educa Recife. Para me ajudar na inclusão, para que mais pessoas consigam acessar as nossas aulas, Elaine está aqui fazendo aquele belíssimo trabalho, né? A interpretação de Libras. Eu já disse para vocês que, além de intérpretes, eles às vezes participam das nossas aulas, né? E Bruno, claro, Bruno não está hoje interpretando a minha aula, mas está acompanhando também e eu já vou esperar as respostas dele, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula, vamos lá, tá todo mundo a postos? A gente vai conversar hoje sobre representação fracionária e decimal. A gente já conversou sobre os números racionais, que são números que podem ser representados em formas de fração. Na nossa aula de fração, a gente já aprendeu que elas podem ser representadas por números decimais também. Vocês lembram? Números decimais, agrupamento de 10. Como assim, professora? Eu trouxe, claro,
o nosso material dourado para a gente entender um pouco disso. Eu trouxe também, né, a nossa reta numérica, lembram que a gente trabalhou bastante nas últimas aulas? Trouxe novamente e, além disso, trouxe algumas moedas, né, para a gente conversar sobre os números, né, os números racionais e o nosso sistema monetário, que a gente já trabalhou também. Então, não tem motivo para você não participar. Quando a gente fala de fração, né, quando a gente fala de números decimais, a gente pode dizer que o nosso inteiro, ele vai ser dividido em partes. Lembra que fração é a divisão em partes iguais? Pois bem, a gente tem, né? Aqui eu já venho trazendo um pouco sobre os números decimais, né? Lembram das casas decimais, os décimos, os centésimos e os milésimos? Pois bem, isso faz parte do processo. Não vou entrar muito nisso, mas tem tudo a ver com a aula. Então, eu vou fazendo aqui, né? Cada monte desse é uma casa decimal diferente. Vamos lá. Lembra que sistema decimal é chamado desse jeito porque os agrupamentos são feitos de 10 em 10, beleza? Não é à toa que tem esse nome. Sistema decimal, grupos de 10. Como eu estou fazendo aqui, eu vou até tirar o meu real daqui. Estou montando bem direitinho. Vou explicar de uma forma bem fácil para você não ficar em dúvida e acertar todas as questões. Pronto. Eu tenho aqui as minhas divisões, né? Eu tenho o meu inteiro, eu tenho o meu décimo, eu tenho o meu centésimo e eu tenho o meu milésimo. Quando a gente aprendeu sobre sistema fracionário, a gente aprendeu também que eu posso ter essas representações em décimos. Por isso que a gente chama números racionais, beleza? Um número é reconhecido como racional quando o mesmo pode ser escrito em forma de fração. Os racionais mais notáveis no nosso cotidiano são os números com vírgula. Quando você pensa em vírgula em matemática, você já pensa em números decimais. E a gente pode falar das frações também, beleza? Calma. É importante lembrar que toda fração pode ser representada na forma decimal. E todo número decimal exato, por que exato? Porque quando a gente fala de números racionais, a gente pode ter uma divisão que não tenha fim. Sempre vai ficar sobrando algum resto. Então, a gente chama de números decimais não exatos, que eles são... A gente pode chamar isso de dízimas periódicas, que a gente não vai trabalhar agora. A gente vai trabalhar com números decimais exatos, que podem ser representados na forma de fração. E aqui eu tenho uma definição clara, quando a gente fala de sistema decimal. Eu tenho os exemplos em fração e tenho eles em décimos. Presta atenção que esse cubão, esse que a gente já está acostumado, ele será sempre o nosso inteiro. Se eu dividir esse inteiro, esse meu cubão, em 10, eu terei 10 placas como essa daqui. Então, cada placa dessa será uma parte das 10. Beleza? Se eu dividir este cubão em 100 palitinhos, se eu dividir, realmente, se eu pegasse uma serra e dividisse esse meu cubão em palitos, eu teria 100 bastões como esse. Então, em fração, eu posso dizer que cada bastão é uma parte de 100. Isso a gente já trabalhou bastante, beleza? E se eu pegasse uma serra e dividisse o meu cubão em pequenos quadradinhos como esse, eu conseguiria 1000 peças dessa. Ou seja, cada peça dessa é uma parte de 1000. Sendo assim, a gente tem em números decimais o inteiro, o décimo, o centésimo e o milésimo.
Beleza? Agora presta atenção no que eu vou te mostrar. Décimo, centésimo, milésimo. Olha a conversão de fração. 1/10, 1/100, 1/1000. Cada zero é uma ordem que muda. Lembra, de 10 em 10 a minha ordem muda. Se eu tenho 10 décimos, eu tenho um inteiro. Se eu tenho 100 décimos, se eu tenho 100 centésimos, eu tenho um inteiro. Como está escrito aqui. A diferença é que uma representação está em fração e a outra em décimo. E vai ser essa representação que a gente vai fazer junto hoje, certo? Na prática, e eu já usando esse meu dinheiro, né, esse meu sistema monetário, eu tenho uma moeda de R$1, por exemplo. Se eu quiser 1/10 desse valor, eu vou ter que dividir esse meu real em 10. Se eu tenho que dividir em 10, eu preciso de 10 moedas de 10 centavos. E se eu quisesse 100? 100 moedas de 1 centavo. Claro, essa moeda de 1 centavo, ela caiu em desuso. A partir de 2005, ela já não circulava mais no nosso país, certo? A moeda centesimal, aliás, a moeda milesimal que a gente consegue dos nossos sistemas monetários, do nosso sistema monetário, é a de 5. É a menor moeda, né? O menor valor que a gente consegue encontrar no nosso sistema monetário. Mas existiu sim a moeda de 1 centavo. Então, se eu quisesse fazer essa divisão, eu teria, para eu ter 100 moedas de 1 centavo, eu teria R$1. Se eu quiser dividir esse meu real em 10, eu vou ter 10 moedas de 10 centavos. Claramente, números decimais. E em fração, como é que eu falo isso? Vou explicar. A gente já conversou sobre os decimais. Eu posso dizer que, se eu dividir o meu real em 10 partes, presta atenção. Eu posso dizer que cada moeda dessa, cada moedinha, eu vou colocar até aqui para frente, ela vale 1/10. Uma parte das 10 moedas que valem R$1, minha gente. Fácil demais, por isso essa relação. Professora, e em décimo? Eu tenho 10 centavos, 10 centavos, 0,1 ou 0,10. Lembra que se eu não tenho outro valor depois do zero e eu quiser parar em 0,1, eu posso, tá? Preste atenção nisso. Então, eu consigo relacionar claramente os meus números fracionários aos meus números decimais, como eu tinha mostrado aqui, ó. Oxe, professora, já está dizendo que metade é 0,5. É verdade? Claro que é verdade. Ó, o exemplo claro aqui, já nesse primeiro exemplo. Eu quero metade do meu real. Eu quero metade desse valor. Eu vou pegar um martelo e bater para quebrar a moeda? Não, né? Você é do 5º ano, sabe que matemática não funciona desse jeito. Você sabe que se você precisa da metade desse real, você vai precisar de 2 moedas de 50. Ou seja, 50 centavos, número decimal. 0,5, metade. Metade. Professora, 0,5? É. Se a cada 10 décimos eu tenho um inteiro. E eu quero metade. Metade de 10 é 5. 5 décimos. 50 centavos. Claramente uma representação de fração e decimal. Beleza? Em fração eu posso dizer, eu tenho metade de R$1. Nos números decimais eu tenho 50 centavos, que é a mesma coisa de dizer que eu tenho metade. Tranquilo? Vamos continuar? Vamos embora. Deixa eu só adiantar aqui que a gente já trabalhou isso. Vou trazer mais uma vez a nossa reta numérica. Lembram dela, né? Conversamos bastante nas últimas aulas.
eu tenho, é como se eu tivesse uma régua e tivesse ampliado do 0 ao 1. Lembra daqueles tracinhos menores da nossa régua? Tá lembrado disso? Tá lembrada? Então, eu quero, por exemplo, representar essa metade. Como é que eu vou fazer? Meu Deus, professor, é muito fácil. Eu vou dividir em quantas partes? Em 2. Olha aí, que mágica! Dividir em 2 partes, onde cada metade vai valer 1/2. 1/2, professora, é verdade. E se eu quiser em decimal? 0,5. Somente isso. Fácil? Fácil demais. Olha, um dos exemplos disso é a nossa régua. Nossa régua, essa régua que vocês ganham no material de vocês, ou que vocês têm, que vocês gostam de comprar, aquelas réguas bem bonitas. Um exemplo claro. Hoje a gente não vai conversar sobre as unidades de medida. Hoje eu quero que a gente preste atenção no que a gente tem de decimal aqui, né? Ó, eu tenho 1 centímetro, que é de um pontinho a outro, beleza? Eu tenho 1 centímetro. E por que tem esses tracinhos, professora? Porque cada centímetro desse, na régua, ele está dividido em 10 partes. E cada parte dessa vale quanto? Se eu disse para você que para eu ter R$1 dividido em 10 partes, eu preciso ter 10 moedas de 10 centavos, eu posso te dizer em fração que cada tracinho desse vale 1/10. Claro que eu trouxe outra régua maior para vocês verem isso claramente. Mas numa régua, eu posso dizer que cada centímetro tem 10 milésimos. Esse centímetro é dividido em 10 partes. Presta atenção, sistema decimal, agrupamento de 10 em 10. Então, cada tracinho desse vale 0,1 ou 1/10. Se eu quisesse, por exemplo, o meio que eu disse para vocês, ó, esse 0,5, ele ficaria exatamente nesse tracinho aqui. Entre 1 centímetro e outro, eu tenho 1 no meio, que representa exatamente meio centímetro, ou 0,5, ou os 50 centavos que eu te disse, porque eu dividi o meu inteiro na metade. E se o meu inteiro tem 10 décimos, para eu ter metade, eu tenho 0,5, beleza? Vamos continuar. Professora, e agora? Como é que eu vou fazer essa representação? 1/4, 0,25. Meu Deus do céu. E agora, professora? O que é que a gente vai fazer? Como a gente vai dividir essa nossa régua? Responde para mim no chat. Em quantas partes eu vou dividir essa minha régua para eu conseguir achar 1/4? Responde para mim no chat. Rapidinho, né? Porque vocês sabem, né? A questão do meio-dia que nunca rola. Eu daqui a pouco vou ter que ir embora. Diz para mim. 1/4, que é a mesma coisa de 0,25. E aí, professora? Camila escreveu 4, Jean escreveu dividir em 4 partes. Dividir em 4 partes, minha gente. Olha que maravilhoso. Dividir em 4 partes. Professora, a senhora consegue representar na sua mesa isso? A senhora consegue usar as suas moedas para isso? Consigo, e consigo claramente. Eu disse para você que para eu representar 1/4, eu teria que dividir em 4 partes a minha reta. E em dinheiro? Como é que eu faço para dividir essa minha moeda em 4 valores iguais? Com 4 moedas de 10 eu consigo? 4 moedas de 10 valem R$1? Não. Você já estudou sistema monetário e sabe que para eu ter R$1 dividido em 4 partes, eu vou precisar de 4 moedas de 25 centavos. Meu Deus do céu, professora, isso é verdade?
Olha aqui a resposta. Claramente uma representação de fração em número decimal com o sistema monetário na nossa mesa. E aí, dá para desenrolar já? Eu já posso encerrar a aula, que você vai dar show nas atividades, nos exercícios, na sala de aula? Tenha calma que eu tenho uns exemplos a mais. Ó, eu não dividi em 4 partes. Se eu dividir em 4 partes, eu posso dizer que cada parte dessa vale 1/4. Certo, professora? E eu posso dizer em números decimais que cada parte dessa vale 0,25. Os 25 centavos que eu te mostrei, ó. Vou fazer a contagem. 25, 50, 75, R$1. Fechado. A nossa representação. Cada parte dessa vale 0,25. Beleza? E aí, professora, eles estão atentos? Janiele fez igualzinho você falou aí. 4 moedas de 25 centavos. 4 moedas de 25 centavos. Olha aqui a imagem clara que eu trouxe para vocês. Para eu conseguir dividir, para eu conseguir representar 1/4 do meu inteiro, que nesse caso é a minha moeda de R$1, eu vou precisar de 4 moedas de 25. 1/4, 0,25. Agora eu tenho outra representação, 1/5, 0,20. Em quantas partes eu vou dividir essa minha reta para eu conseguir? Quantas será isso? Você vai dividir em 5 partes, só que dessa vez você vai precisar dividir esse R$1 de 20 em 20 centavos. Como é que a gente vai fazer aí? E aí, professora? Já chegou. Eles estão assim, afiadíssimos. Eu quero ver se eles estão. Ah, pois Janiele disse que foi em 5 partes. 5 partes. 5 partes, professora. Mas como é que eu vou... Se eu tenho 10 moedas de 10 centavos para valer R$1, se eu tiver de 20 e 20, fica em 5 partes, ó. A resposta é Janiele? Foi Janiele e a Débora também chegou agora a resposta da Débora, o Jean, todo mundo colocando 5 partes. Vocês são maravilhosos, né? Vocês são um caso à parte. Eu não canso de elogiar a participação de vocês, né? Fico muito feliz por isso. Se eu dividir em 5 partes, quinto ano, cada parte dessa vale 1/5. E, professora, eu quero ver agora a senhora representar isso em forma de centavos. De 20 em 20, ó. 20, 40, 60, 80, R$1. Eu tenho as mesmas 10 moedas de 10 centavos, só que eu agrupei. Eu estou contando de 20 em 20 centavos, porque eu não tenho uma moeda de 20 centavos, né? Eu vou ter que fazer os agrupamentos, ó. 20, 20, 20, 20, 20. E aí? Fácil? Agora, de uma vez por todas, vocês vão aprender sobre os números racionais, né? Olha, como é que eu representaria isso numa moeda, com as moedas do nosso sistema monetário? Eu não disse a você, quinto ano, que eu vou dividir em 5 partes, tá? E as 5 partes. E eu vou fazer, ó, o meu agrupamento. 20, 40, 60, 80... Achei o meu inteiro de 20 em 20 centavos. Beleza? E agora? Esse daí eu tô até chateada. Porque esse é o mais fácil de todos. Esse é a representação da nossa régua. Esse é a representação clara do nosso décimo. Eu vou dividir em quantas partes, quinto ano? Meu Deus do céu, eu acho que eu vou terminar com antecedência essa aula. Porque eu tenho certeza que eu já tenho resposta aí. Tem sim. A gente não sabe e que ela aí, prevê o professora? futuro, né? A professora Kedma, ela tem um quê a mais? Ela prevê o futuro. Camila e Janiele, 10 partes. 10 partes, minha gente. Olha, eu trouxe uma régua de fato. Eu fiz a representação, né? Eu ampliei esse inteiro aqui para você prestar bem atenção. Olha aí,
está em 10 partes, onde cada parte dessa é, meu Deus do céu, professora, que coisa maravilhosa. Cada espaço desse é lógico que vai valer uma parte das 10, lembra? Se eu tenho R$1 a cada 10 centavos, será uma parte das 10 moedas que eu vou completar o meu inteiro. Olha que maravilhoso. Certo, professora, tá lindo em fração. E se eu quiser em decimal? Mesmo esquema. Olha, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, R$1. E a senhora vai conseguir fazer em moeda tranquilamente, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, R$1. E olha aí que maravilhoso. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, R$1. Para eu ter a minha quantidade, para eu ter o meu real dividido em 10, cada parte vale 1/10. 1/10. Uma parte das 10 que eu vou precisar. 0,1 ou 0,10, porque nesse caso aqui, como não tem outro número, eu posso tirar e fica 0, o número. E vamos praticar para eu ir embora mais feliz do que eu já estou. Responde rápido para mim, porque vocês sabem que eu não consigo ficar até meio-dia. Vocês têm uma régua, aquela mesma régua que a gente utilizou agora há pouco. Eu quero que você me diga que representação numérica eu vou encontrar nessa reta abaixo. Diz para mim aí, rapidão, para eu ir embora. Conta direitinho aí. Será que eu vou ter resposta? Como é? Como será? Como é? Será que vão responder em fração? Será que vão me responder em números decimais? Presta atenção onde a seta está. Eu dividi em quantas partes essa reta? Isso, em 10. E aonde está localizada a minha seta? Pode ser em fração ou decimal, para a gente fechar. Para a gente fechar bonito, porque a produção não vai me deixar, mais uma vez, ficar até meio-dia. E aí, professora Abigail? Camille, não sei como ela conseguiu fazer isso aqui pelo aplicativo. Ela falou, colocou em fração, ela botou 1/8. Laura botou 8, Caio botou 8. Acho que estão falando do denominador aí, né, professora? Estão falando do denominador, mas na verdade, ó, é 8/10. Por quê? Eu não dividi em 10 partes, então o meu denominador é 10. 8/10 ou 0,8. Beleza? Tranquilo até aí? Professora Abigail, muito obrigada pela sua participação. Hoje, o 5º ano participou mais do que nunca, hein? Eu estou muito feliz por isso. Parabéns. E o Martim botou uma mensagem, chegou agora. Aí você perdeu, amor, português, matemática, mas assista a 3ª aula e depois vai lá no YouTube, que as aulas hoje foram maravilhosas. E parabéns a todos que responderam aqui muito bem mesmo. Exatamente. E eu agradeço a você que ficou comigo até agora. Agradeço a produção maravilhosa, claro. E numa próxima oportunidade a gente se vê. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.